sepultura do Miller, Lawrence Horn Miller, mais conhecido como Larry Miller, né? Ele é um famoso membro da igreja, da era mais moderna da igreja aqui. Nos anos 90, no auge do Utah Jazz, ele era o dono do Utah Jazz, né? Inclusive, tem um livro dele que eu recomendo, chama Driven, que conta a trajetória de vida dele. Ele adquiriu o Utah Jazz para manter um time da NBA, da comunidade, dentro da franquia. Ele fala que ele teve 3 anos de prejuízo, né? E agora recentemente ele vendeu a Gayle Miller, que é a sua viúva. Ela vendeu esse time para uma outra família também da igreja por 1,5 bilhões de dólares. Hoje é o valor da franquia do Utah Jazz. Mas além de ser dono, um detalhe importante a respeito da época do Utah Jazz, né? A época de ouro de Karl Malone e John Stockton, quem viveu para ver como eu se orgulha disso, né? É uma curiosidade importante a respeito dessa época, é que ele deu uma entrevista que chamou a atenção na revista ESPN, onde ele contava que, como dono do time, ele tinha uma cadeira cativa ali do lado do time. Mas nos domingos a cadeira dele sempre estava vazia. E o entrevistador perguntou por quê, e ele expressou que era por causa da fé. Ele deu um grande testemunho nesse dia, né? Dizendo que não era uma atividade adequada para o dia do Senhor, e que ele preferia pegar o carro dele, dirigir para as montanhas e ficar bem longe de tudo que estava acontecendo, principalmente quando eram jogos da finais. É realmente uma grande prova de fé, né? No dia da final da NBA, você não preferia se isolar, né, do que estar ali sentado do lado. E ele era conhecido por um técnico por um dono de time que se envolvia muito. Se você vê os VTs dos jogos da NBA dessa época, vocês vão ver que ele sempre estava ali do lado e ele sempre cobrava como se fosse praticamente um técnico. No Utah, quando você roda, dirige por aí, você vê muita placa da concessionária dele, do Larry Miller, que são várias aqui. Ele foi responsável pelos primeiros cinemas aqui em Utah também, da rede Megaplex. Quem é aqui da região conhece essa rede Megaplex. Ele também é responsável pela construção do Ballpark, que é o estádio de beisebol aqui de Utah, aqui de Salt Lake. Então foi um grande homem, contribuiu para a pesquisa do Joseph Smith Papers. Quem conhece aí essa pesquisa, que foi liberado vários manuscritos da época de Joseph Smith, está familiarizado com esse programa Joseph Smith Paper. São programas que custam muito dinheiro e ele foi muito generoso em fazer essa doação. Aqui temos o presidente Howard W. Hunter, que serviu apenas 9 meses como presidente da igreja, né? Mas entre as partes mais icônicas aí, vale a pena uma pesquisa no YouTube. Ele protagonizou uma cena muito grandiosa, onde ele estava discursando e, por causa de problemas de saúde, ele acabou caindo de costas no meio do discurso. Mas com a ajuda do Elder Parker, membro dos 12, ele levantou e terminou a sua mensagem de forma gloriosa, né? Dando um exemplo aí de como superar as nossas dificuldades. E o que é dito dele aqui é um profeta e uma pessoa bondosa, paciente e cortês. E uma pessoa que era fácil de perdoar, que perdoava fácil. Presidente Howard W. Hunter. James E. Talmage, apóstolo da igreja, conhecido por livros que são famosos na lista da biblioteca da igreja, como Jesus o Cristo e Regras de Fé. Ele era conhecido não somente por ser apóstolo, mas era um investigador científico também, muito importante aqui da comunidade. Tanto que nós lemos ali: o Evangelho de Jesus Cristo, existe espaço e lugar para toda a verdade, seja aprendida pelo homem ou ainda a ser descoberta. Então, pessoal, esse aqui eu tive que parar um pouco mais, né? Esse aqui foi o presidente Hinckley, o 15º presidente da igreja. A minha vida como membro da igreja, grandes coisas que aconteceram na minha vida foi durante a gestão, vamos dizer assim, do presidente Hinckley, né?
Eu sei que a gente não deve ter favoritos, isso não acontece, mas eu tenho que dizer, né? É o meu favorito. Foi com o presidente Hinckley que eu recebi o meu chamado, assinado por ele, recebi minha desobrigação, também assinado por ele. Ele foi o primeiro profeta que eu assisti ao vivo, né, na época na dedicação do terreno do templo, que haveria de ser o templo de Recife. A gente fez uma caravana e eu lembro que a gente estava lá e estava bastante barulho, criança gritando e tudo, mas no momento que ele começou a falar, você podia ouvir um alfinete caindo no chão, em qualquer lugar daquele estádio, né? Era o estádio de um time de futebol local lá, no estádio, não, na verdade era um ginásio, né? E por causa disso eu tenho que seguir uma tradição aqui, né? Vocês podem ver que quando eles vêm aqui, eles deixam uma moedinha ou uma pedra, como uma homenagem, uma confirmação da sua visita. Então eu trouxe a minha também e vou deixar aqui para vocês verem, para seguir essa tradição, né? E uma outra coisa curiosa é que aqueles que conhecem a história do presidente Hinckley sabem que ele foi responsável pela expansão das construções dos templos no mundo, né? E uma das coisas que ele ajudou na construção também foi um projeto que aconteceu com ele, foi o centro de conferências. E o centro de conferências da Praça do Templo, ele é feito a mármore que ele é feito é o mesmo mármore, é o do mármore que foi tirado da mesma montanha onde os pioneiros tiraram a mármore do templo de Salt Lake. Então, a mesma pedra que tem no templo de Salt Lake foi usada para edificar o centro de conferências. E o púlpito, que foi feito, que se encontra hoje na centro de conferência, ele foi feito de uma árvore que o presidente Hinckley doou. Ele mesmo plantou e criou essa árvore, né? E ele doou essa árvore para ser feito o púlpito. E acho que como uma contribuição disso, uma homenagem, vocês podem ver aqui, ó, que essa mármore também que foi colocada aqui em homenagem a ele é da mesma montanha onde foi retirada a pedra do templo de Salt Lake e também onde foi retirado o mármore do centro de conferências. William W. Phelps, esse é uma figura também muito conhecida na história da igreja. Foi amigo do profeta Joseph, afastou-se da igreja e depois chegou a ser restituído à igreja, né? E quando foi restituído à igreja, ele acabou em homenagem ao seu amigo Joseph, que tinha sido morto há pouco tempo. Ele fez o hino Hoje ao Profeta, William W. Phelps. Presidente Thomas S. Monson, 15º presidente da igreja e o último profeta a falecer. Vocês podem ver aí a data de falecimento dele, em 2018. Eu já residia aqui em Salt Lake e participei da visita pública, o seu corpo sendo exposto no centro de conferências. No centro de conferências tem uma sala que a gente, ao visitar, ao fazer o tour, essa sala tem o busto de todos os profetas da igreja, até o profeta atual. E é nesse local onde eles fazem a visitação pública ao corpo. Quando eles falecem, eles são velados, né? E eu tive o privilégio de ter essa experiência, né? Uma fila enorme, mas ainda assim bem organizada. Dava tempo de parar e admirá-lo por alguns minutos. A gente via famílias com seus filhos ensinando a respeito do profeta e da importância do profeta. Foi um momento muito tocante. E olha só, pessoal, que curioso. É isso mesmo que vocês estão lendo. Russell Marion Nelson. Eu sei que esse é o nome do presidente atual da igreja. E é por isso que vocês vão ver aqui que não tem data de falecimento ainda. Mas como é tradicional aqui nos Estados Unidos, esses lugares de sepultamento, eles são de família, né? E nós sabemos que o presidente Nelson ficou viúvo, né, no ano de 2005. Então a sua esposa está aqui já, ó, Denzel White Nelson, que faleceu em fevereiro de 2005. Entretanto, essa lápide de homenagem já está aqui, né? 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já temos aqui a sua primeira esposa e inclusive da Sister Nelson, Sister Wendy Nelson, que ainda também
está viva, já está aqui, ó. Interessante, né? Eu tomei um susto quando eu passei aqui, que vi, falei, mas como assim? Mas uma rápida pesquisa mostrou que aqui são lugares de família, né? O lugar de... Eles gostam de fazer esse enterro no mesmo local com todos os membros da família, ou pelo menos a maioria deles. Muito interessante isso, curioso. E dentro do cemitério de Salt Lake City também tem esse sepultura aqui icônica, né? Do Matthew Stanford Robson. Os seus pais, eles resolveram fazer essa homenagem para ele. Ele viveu apenas 10 anos, quase 11 anos, por causa de complicações no parto e na gestação. Ele teve pouco oxigênio no cérebro, então ele nasceu quase cego e paralítico, né? Ele não andava. Então eles fizeram essa homenagem, que também foi um símbolo para todo mundo que vem aqui do plano de salvação, né? Da ressurreição. Ele simboliza a gente deixando nossas dores e os nossos problemas por causa do nosso corpo mortal e estendendo nossas mãos para uma vida sem essas dores na terra. Agora livre da sua cadeira de roda, ou seja lá quais sejam nossas dificuldades. Isso mostra a grandiosidade do plano de salvação, quão belo é, por causa da ressurreição de Cristo. Um dia, todos nós um dia também chegaremos nesse estágio. A gente se entristece com a perda de entes queridos. É um clichê falar isso, mas eles estão numa melhor, né? Livre de todas as dores e dificuldades dessa vida. Até que um dia nós possamos nos encontrar novamente num estado mais perfeito. Muito legal esse monumento aqui.